Obrigado, senador Girão. Graças a Deus, você foi capturado pelo sistema do Brasil para trazer esse momento tão importante na história do Brasil. E eu vou falar em apertada síntese, por que eu fui me meter nessa, da constelação do Brasil. Como a maioria das pessoas sabe, por causa dos meus vídeos, eu vim atuando exclusivamente no judiciário, nos litígios de família, desde 2012. Litígios de família e outras coisas, com a constelação. Eu deixei o contencioso em 2010 e só trabalho com as constelações desde lá, nos litígios de família. Só que em 2018, aconteceu algo surreal no Brasil. Exatamente no dia 2 de setembro, no dia da nossa independência, porque a Leopoldina assinou o decreto da independência dia 2 de setembro, o Museu Nacional pega fogo. Muita gente não sabe do que se trata o museu, do que se tratou na história o Museu Nacional. O Museu Nacional só foi a sede do maior império da humanidade, império ultramarino em termos de território, que foi Portugal. Naquele lugar onde tinha bicho empalhado, esqueleto de dinossauro, era a casa dos nossos imperadores e do Reino de Portugal. Reino de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil fez parte do maior império ultramarino da humanidade, só que o brasileiro esquece, ou seja, a história é apagada. Então, já começa por aí, você construir um museu científico, tudo bem, não tenho nada contra o museu científico, ótimo, mas na casa onde o Brasil foi construído, estranho. Então, o que acontece? Aquilo me deixou meio esquisito. Então, daquele momento, eu comecei a ter um chamado, em apertada síntese, para fazer a constelação do Brasil. Parece uma arrogância, mas o que eu vou fazer? Eu não conseguia dormir, eu ficava recebendo as informações, faz assim, faz aquilo, lá. Bom, fiz a constelação do Brasil. E aí, o que se revelou lá, em apertada síntese, com pouco tempo para falar, um assunto tão complexo. Eu fiz essa constelação, claro, de uma forma totalmente velada, ela começou velada, e eu fui colocando as camisas dos representantes depois, eles não sabiam o que estavam representando. E o fruto daquela constelação, não só o fruto daquela constelação, isso me jogou num estudo profundo da historiografia de fontes primárias e secundárias, historiografia de verdade, historiografia de Portugal, história do Brasil. Há 4 anos eu venho me debruçando muito para combinar o que aconteceu naquela constelação com a historiografia. Em apertada síntese aconteceu isso. Em 1500, quando as naus de Portugal circundavam a África, não foi um vento acidental que trouxe as naus aqui para a costa do Brasil. Não foi. Os portugueses sabiam muito bem o que estavam fazendo aqui. A conquista, a descoberta do Brasil foi algo planejado há séculos antes. A conquista do Brasil não foi obra da corte portuguesa, ela foi obra dos templários. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles deixaram uma semente espiritual aqui, provavelmente no Planalto Central. Deixaram uma semente espiritual. Como um homem deixa sua semente numa mulher e disso gera-se um filho. Portugal, da mesma forma, deixou a semente aqui e gerou um filho. Quem é esse filho? O Brasil. E esse filho nasce de um ventre feminino indígena. Então, o que a historiografia brasileira fez logo depois da independência? Tirou Portugal da história, que é o pai da nação.
Isso que foi descoberto na constelação. Portugal é o pai da nação brasileira. E a gente aprendeu na escola que Portugal só veio aqui para explorar. Exatamente o oposto. E que nós somos invadidos por Portugal. Nós não fomos invadidos por Portugal num nível espiritual. Fomos paridos por ele. Isso que se revelou na constelação. E a historiografia, desde o Império, tenta tirar Portugal da história. Então, o que a constelação revela? De forma surpreendente. Que a inclusão dos indígenas, dos negros, só pode ocorrer se houver uma restauração do vínculo espiritual entre o Brasil e Portugal. É isso. Eu falo isso com muita força, porque, nossa, o sistema me pegou ali de uma forma muito forte, e eu quero propor uma quebra de protocolo aqui, senador, se for possível, porque eu estou no campo, literalmente. Eu tive uma afinidade com a dona Elza ali, quando eu cheguei, e aí, sentado ali, ela colocou essa roupa que, para olhar, é difícil. Vermelho e verde, as cores de Portugal. Então, eu faço uma proposta para quebrar o protocolo. Se a dona Elza também tiver a serviço, dela permanecer ali, no meio, enquanto eu termino minha fala, e ela representar Portugal. Pode ser? E a bancada... É claro que eu não estou pretendendo trazer movimentos da constelação fortes, mas movimentos sutis. E essa bancada é o Brasil, tudo bem? Então, eu vou continuar minha fala enquanto ela está lá. Então, como eu estava falando, a historiografia fez tudo para tirar Portugal. E uma corrente ideológica, óbvio, se aproveitou disso. Porque é interessante para essa corrente ideológica ver Portugal como explorador. E, na verdade, não é. E todo mundo fala-se muito, integrar índio, integrar negros. E isso temos que integrar. Sem integrá-los, nada vai acontecer nesse país. Só que a gente vai passar a constelação ali no final, e ali mostrou que isso só, vou repetir, isso só será possível com a restauração do vínculo espiritual de Portugal. Antes disso, a tentativa de integrar negros e índios é em vão. E outra, esse país é órfão de pai espiritual que é Portugal. Todos os esforços que forem feitos nessa casa, na Câmara dos Deputados, no Executivo, no Judiciário, se a gente não trouxer nosso pai espiritual que é Portugal, se não houver essa restauração de vínculo, todas as tentativas aqui serão infrutíferas, porque o Brasil está sem alicerce espiritual. O alicerce espiritual começa com o pai da nação, que é Portugal. Ele entra simultaneamente junto com os indígenas e os negros. Então, essa mistura só vai poder acontecer trazendo Portugal. Por isso que muita gente me critica, você fala só de Portugal, você fala só de Portugal, você fala só de Portugal. É porque se não trouxer Portugal, índios, indígenas e negros não podem fazer nada. É esse fenômeno que apresentou a constelação. Isso não é uma ideia racional minha, nem estudo da historiografia. Vocês vão assistir aqui. A constelação trouxe isso só quando Dom Pedro I, que representa Portugal, porque ele era português, só quando ele entrou na constelação é que os negros e os índios se aprumaram. Não antes disso. Não antes disso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha desistido desse projeto do Brasil, porque é muito pesado, não é fácil. E eu só retomei porque o coração do Dom Pedro veio para o Brasil. E isso foi a materialização dessa constelação que foi feita em 2019, onde vocês vão ver Dom Pedro I estava sumariamente excluído do Brasil, da alma do Brasil. Com ele, o nosso pai espiritual, que eu chamo de pai espiritual, Portugal.
E mais, nós não temos mito de fundação. Por quê? Porque a gente exclui nosso pai. Numa família, o que a historiografia tentou? Apagar da nossa identidade Portugal. Não só apagar, falar isso aí só veio tirar da gente, explorar. Imagina você apagar da sua certidão de nascimento o seu pai. Ah, não interessa meu pai. Interessa que eu nasci, meu pai, eu quero... Não, eu não quero, eu apago. Apaga, você vai ver o que vai acontecer. A vida não vai para frente sem os seus ancestrais. Se você nega o pai, é a mesma coisa. Aqui, enquanto a gente não trouxer Portugal, não adianta nada aqui, nada. Não tem alicerce espiritual, nada vai acontecer nesse país. Esse país tem uma missão que começou com Portugal. Para você entender o seu destino, você tem que olhar para trás, seus ancestrais, seu mito de fundação. Como isso começou? Começou com o nascimento do nosso pai, que é Portugal. O mito de fundação de Portugal, no milagre de Eurique, Jesus apareceu para Afonso Henriques e falou: você será um reino e vocês vão disseminar a fé por todos os cantos do planeta. Essa era a missão do Portugal. E o que é o Brasil, como eu estou falando, é a extensão de Portugal. Brasil, num nível espiritual, nem colônia foi. Nem colônia foi. Como que ele pode ser colônia se é o filho? Ele é a extensão de Portugal. Só que a historiografia também massacrou esse país. Colônia. Num nível espiritual, a gente não foi colônia. A gente é filho, a gente é extensão de Portugal. Quando a gente entender isso, a gente vai entender para onde a gente vai. Porque a missão de Portugal foi difundir a fé. A missão do Brasil é continuar isso. Só que num nível superior. Uma espiritualidade universal, que vai além dos dogmas. A missão do Brasil não é econômica, é espiritual. Se a gente não entender isso, nada vai acontecer. A gente está perdido. A gente fica dando volta. O mito de fundação traz a nossa raiz e para onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ser um império espiritual. É o coração do Brasil. O brasileiro é por isso que ele é coração, ele é afetivo. Porque a missão do Brasil é continuar o que o Portugal começou. E o povo brasileiro não tem autoestima. Para resgatar essa autoestima, deverá haver uma revisão monumental na historiografia brasileira. Aí sim o povo pode sentir orgulho de ser brasileiro. Não só depender do futebol e do samba e da música, que é maravilhoso. Eu amo os três. É um legado, é uma cultura nossa que é a coisa mais maravilhosa, mas não é só isso. Não é só isso. Esse país, quando você mergulha e sente na constelação na pele, a grandeza desse povo, dessa raça síntese, como fala a eubiose brasileira, nós somos a raça síntese da humanidade. Por isso que aqui tem miscigenação. Não é por acaso que aqui houve essa miscigenação e tudo é universal. As religiões, tudo é porque existe um plano divino aqui. Para a gente ser a raça síntese da humanidade. O que é raça síntese? Essa mistura num nível superior, onde o coração, como o Chico Xavier falava, o coração do Brasil é o coração do mundo, possa expandir, a gente possa cumprir a nossa missão espiritual. Mas a gente precisa resgatar nossa grandeza e nosso pai espiritual, que é Portugal. Aí os negros e os índios, eles esperam por isso desesperadamente. Eles estão esperando Portugal. Eles estão esperando. Eu quero ouvir só por uns... Dona Elza, como que você está?
Pode botar o microfone aí. Bota olha o que ela falou. Aliviada? Vou colocar o microfone para ela. Portugal, ela está representando Portugal. Como que Portugal está? Aliviado, tomado, assim, tem uma explosão de sentimentos aqui. Imagina que eu seguro aqui também. Eu tremo inteiro. É uma força. Você consegue olhar para o Brasil, dona Elza? Consegue? Consigo. Quer falar mais alguma coisa? Que isso demorou muito. Isso. Demorou muito. Mas está acontecendo. Tá. Muito. Muito. Demorou muito. Mas a vinda do coração de Dom Pedro foi o sinal. Está acontecendo. Mas aqui existe um chamado. A gente precisa dar continuidade a isso. Se a gente não der continuidade a isso, esse país não tem alicerce espiritual para nada. A gente queria a bandeira. E a gente, o quê? A bandeira que está atrás de você. O que acontece? É maravilhoso olhar. Ai, e aí, isso. E aí o filho, que é o Brasil, resgata o pai também. Que o pai está agonizando Portugal. Sabe qual é o símbolo de Portugal? Porque é assim que eles fazem para cortar a nossa identidade. Destroem os símbolos ou modificam os símbolos. Sabe qual é o símbolo de Portugal? Vai para Portugal. É um galo. Galo. Como é que um império daquilo se transformou num galo? Não. É para manipular, é claro, para enfraquecer a nação. O símbolo de Portugal é o dragão. Quando você estuda a história, é o dragão. Eu quero só dar um exemplo. Então, vocês conseguem perceber a diferença de um galo para um dragão? Dragão é poder espiritual. Mesma coisa fizeram aqui para o Brasil, destruíram tudo. Transformaram a casa dos imperadores, que é o Museu Nacional, num lugar onde tem bicho empalhado. Como que a gente pode ir para frente assim? Não vai. A gente vai resgatar Portugal também. A gente vai resgatar o pai junto. E aqui, a raça síntese, de novo, os negros e os índios, eles clamam, eles pedem. De novo, desculpa, eu estou me exaltado porque eu estou segurando uma bomba aqui que não está fácil também. Eles desesperadamente esperam Portugal. Mas eu queria fazer o pedido, eu sei que tem um campo sistêmico acontecendo, mas eu peço perdão porque a gente tem que continuar. E talvez em algum outro momento isso possa acontecer de uma forma mais que possa fluir, porque a gente tem uma programação feita aqui anteriormente e precisamos ouvir outros palestrantes. Se o senhor puder caminhar para o encerramento, eu vou caminhar. Eu lhe agradeço. Obrigado. Muito obrigado, senador. Da mesma forma, ela quer falar. Não, tá bom. Assim. Tá. Da mesma forma que eu me excedi, mas é assim que eu trabalho. É muito pesado o que eu carrego, porque eu tenho que passar essa informação. E eu queria agradecer a todos e dizer que a grandeza desse povo, vocês não têm ideia da nossa grandeza. É isso que eu queria dizer. Obrigado.